Fala galera, seja bem-vindo a mais um Musical Vídeos, eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E hoje a gente vai continuar no nosso passeio pela memória dos filmes de quadrinhos. Nós chegamos ao ano de 1989, onde nós vamos ter o filme de Tim Burton, Batman. Batman de Tim Burton com Michael Keaton no papel de Bruce Wayne. Nós temos a Kim Basinger como Vic Vale e temos o Jack Nicholson como o Coringa. Ulisses, o que a gente tem para falar desse filme pro pessoal aí? Esse filme, a grande curiosidade é que foi a aposta, né? O Tim Burton estava começando a direção, ele era um animador da Disney, né? De stop motion. Sim, ele tinha feito o Beetlejuice, né? Que aqui no Brasil é Não, mas conhecido. antes disso, quando ele foi escolhido, o Beetlejuice não tinha nem estreado ainda. Não, sim, mas eu tô falando de filme dele, né? Ah, sim, Ele sim. tinha feito o Beetlejuice no ano anterior, que é É, 1988, de que aqui no Brasil é conhecido como Os Fantasmas Se Divertem. Com o Michael Keaton que tem também. o Michael Keaton, que daí que vem o Michael Keaton como o personagem do Batman no filme do Tim Burton. Que até uma curiosidade, ele foi... existe muita crítica, né? Na época existia... Eu lembro quando saiu muita coisa. Eu tinha 9 anos de idade e o pessoal reclamando. Oh, já se viu, esse cara vai ser o Batman. Por causa da altura, né? Da altura e porque o curioso caso desse filme é que o Michael Keaton era comediante e Sim. o Jack Nicholson um ator sério. Sim, E nesse filme inverteram os papéis. O Coringa, né, que é o comediante, sim. e o Michael Keaton passa pelo Batman. né? Eu tenho aqui uma lista, vou falar só alguns nomes de alguns atores que foram cogitados para ser o Batman. Alec Baldwin, Jeff Bridges, Emílio Esteves, Matthew Broderick, Kevin Costner, Tom Cruise, Michael J. Fox, um que a gente já falou no filme anterior, Arnold Schwarzenegger. I'm Batman! Imagina o Batman do tamanho do Arnold Schwarzenegger. Não sai nem de Mas armadura. mas Só foi pintadinho. cogitado e o papel ficou com o Michael Keaton e o pessoal não gostou. Inclusive o Tim Burton tem uma história que ele foi banido, né, de convenções, sabe a Comic Con que o pessoal vê lá em San Diego, hoje em dia é uma coisa absurda, é um evento multimilionário. Ele foi banido de qualquer coisa relacionada a quadrinho, por causa das mudanças que ele fez na história e também porque o pessoal odiou o Michael Keaton como Batman a princípio. Né? Até a pré-estreia, onde calou a boca do mundo inteiro. Isso, né? Na realidade ele lançou um trailer, né? E aí esse trailer foi muito elogiado, e aí a partir daí o pessoal já começou a ver que o negócio era um pouquinho mais... E outra coisa, uma coisa que assim, porque a última versão de live action que se tinha do Batman era o Adam West e o Burt Ward, que era aquele Batman mais cômico que, curiosamente, nos quadrinhos ele já não estava mais assim. O Batman dos anos 60, ele lembrava muito o Batman dos anos 40. Certo. O Batman dos anos 60 já era mais sombrio, mas a roupa era azul, cinza, tudo normal. O Tim Burton, por ter essa pegada mais gótica, ele misturou... parece quem conhece a banda The Cure, se você ver os Instagram da banda The Cure... O Robert Smith. O Tim Burton parece um também. Tá lá, um membro extra. O Tim Burton, então, ele deu essa pegada gótica e ele misturou 2 quadrinhos que, curiosamente, tinham sido lançados um ano antes do filme, que foi A Piada Mortal, do Alan Moore, e O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. A Piada Mortal, ele foi lançado... O curioso desse quadrinho é que ele traz a origem do Coringa que nunca tinha sido feita. O Coringa, ele é um dos primeiros vilões do Batman, o Batman é de 39, o Coringa deve ter vindo entre 39 e 40 mesmo, por aí. Certo. Que inclusive era para ele ter morrido no primeiro quadrinho, no finalzinho eles decidiram, vamos deixar ele vivo, vai que a gente quer fazer outra coisa, né? Sim. E aí ele se torna um personagem clássico, mas não tinha origem. E aí o Alan Moore fez e o Tim Burton já aproveitou e lançou no filme. Com o Cavaleiro das Trevas, que é o Batman do Frank Miller, que já é o Batman mais velho, menos paciente, mais agressivo. E ele juntou essas duas pegadas, mais o seu jeito no ar, né, gótico. E na realidade, se você criou assiste essa o filme, obra. a grande diferença do Adam West também é a questão da cinematografia, né? Porque é muito escuro, né? Praticamente tudo é feito à noite. E é diferente, você pega do Adam West, é colorido, até o soco lá que aparece o Paul, essas coisas, o Ben e tal, isso aí são coloridos. E na pegada do Tim Burton é totalmente sombrio, soturno. E então tem essa mudança, que inclusive eu acho que foi daí que veio a inspiração de que para muitos fãs do Batman a melhor coisa que tem do Batman
é a série animada, né? Então, The Animated Series, 92. Esse filme ele trouxe bastante elemento que ele mudou os filmes de heróis. Sim. Ele mudou o Batman, ele mudou os quadrinhos. Todos os filmes de heróis que vieram depois, tudo copiaram o Batman, todo mundo de preto, para tentar copiar. E o curioso, ele trouxe na trilha sonora o Danny Elfman, que é o vocalista e compositor da banda pop Oingo Boingo. Que até então todo mundo conhecia pelas músicas mais eletrônicas, felizes, né? Da banda, né? E ele chegou no estúdio meio desacreditado, né? Vamos ver o que esse cara tá fazendo. A hora que ele chega e vê aquela orquestra, é a Orquestra Filarmônica de Londres, tocando aquele tema. Ele falou que arrepiou. Ele ligou na hora para os produtores e falou: meu, olha só isso aqui, olha o que esse cara tá fazendo. Então a trilha sonora foi grandiosa. Eu acho até melhor, assim, não. É a melhor. Nenhum outro filme do Batman depois, até do Peguinho. O Hans Zimmer ele chegou próximo, mas o que deu deixou icônico, inclusive foi utilizado na abertura do desenho animado. Sim, foi essa trilha do Danny Elfman que criou essa parceria com o Tim Burton para sempre, né? Sim. E aí o filme, ele tem também uma curiosidade que você tem o personagem do Harvey Dent, que é feito pelo Lando Calrissian do Star Wars, que é o Billy Dee Williams, que as pessoas confundem com o ator que faz o Apollo Creed. É. Todo mundo confunde com ele. Lembra um pouquinho. Mas não é. Não é. E seria interessante, né, que seria primeiro, talvez uma mudança em relação aos quadrinhos, que talvez os fãs da época iam ficar revoltados, porque seria um Harvey Dent negro. Sim. Um Harvey Dent negro, que o Harvey Dent, para quem não conhece, é o Duas Caras, que depois no Batman, do Cavaleiro das Trevas, da trilogia do Christopher Nolan, você tem pelo Aaron Eckhart. E antes disso, Tommy Lee Jones, né? E Tommy Lee Jones, Batman Forever, Tommy Lee Jones. E curiosamente, o Billy Dee Williams falou que ele só topou fazer esse filme porque prometeram para ele Duas Caras. E quando... E tem uma outra coisa relacionada a promessas e não cumpridas. O Jack Nicholson foi convidado para ser o Coringa e ele hesitou. E aí eles convidaram o Robin Williams. É verdade, o Robin Williams já que seria o Coringa. E quando o Jack Nicholson ficou sabendo que o Robin Williams iria fazer, ele falou: não, eu faço. Mas ele teve umas exigências para fazer. Teve, mas só que aí o Robin Williams ficou pé da vida, que depois ele foi convidado para ser o Charada do Batman Eternamente, e ele não aceitou de jeito nenhum, não quis nem ouvir, que acabou sendo o papel pro Jim Carrey no Batman Eternamente. Mas teve essa treta aí no começo, e aí o Jack Nicholson fez. Todo mundo achou que seria o Coringa mais legal, né? Tem a história de como ele se transforma em Coringa, ele é um gangster, né? E ele tem um acidente lá que aí tem uma coisa meio que assim... esse Batman é um pouquinho mais centrado na realidade e tudo, mas lógico com um pouco de fantasia, né? Porque o Tim Burton gosta dessa coisa tão fantasiosa, ele adora um circo, né? Todo filme dele tem um circo. Sempre tem um jeito de ter um circo. E aí, mas a cicatriz do Coringa é uma cicatriz, não é uma cicatriz, né? Tipo, não é uma cicatriz que seria normal de um acidente. Eles tentaram seguir a parte dos quadrinhos, exatamente, deixar mais esticado para justificar o sorriso do palhaço, né? Isso. E aí, mas ele fez o papel de uma maneira brilhante e muitos acharam que nada ia superar. E aí fica a critério de vocês, assim, eu acho que o Heath Ledger depois superou, mas aí cada um é cada um. Até acho que o Joaquin Phoenix no filme do Coringa do ano passado também fez muito bem o papel. Mas é icônico, né? O Jack Nicholson entrou na história. Porque assim, tanto o Jack Nicholson, o Heath Ledger e o Joaquin Phoenix, eles fazem versões de um Coringa. E o Jared Leto. Isso aí fica para uns filmes depois. Eles fizeram versões de acordo com a realidade a qual aquele Coringa se encaixava. Sim. Então o Jack Nicholson ele foi esplêndido. Sim. Foi uma versão de Coringa que até então as pessoas só conheciam o César Romero. Isso, do Batman da série da televisão. Isso. Que é uma pegada comédia, até que do Adam West já é comédia por natureza. Sim. Então ele era engraçado. Ele não era tão assustador. Não era tão psicótico. Né? Até era, mas assim, não era sim. tanto. Né? O Coringa do Jack Nicholson ele realmente é perturbado. Ele é psicótico, ele não tem remorso. Sim. Atira nele. De raiva. Você vê, é uma coisa que era novo, né? Não tinha isso no cinema.
né? E curiosamente, em relação ao Jack Nicholson, 2 pontos. Que é o principal, é que depois que ele topou, resolveu fazer, ele acreditou no filme, e ele começou a fazer propaganda boca a boca, aonde ele fosse. E aí você tem algumas curiosidades também, que é uma diferença na realidade assim, né, que a Vicky Vale, que é a Kim Basinger, e também eles tiveram muita crítica, porque no quadrinho a Vicky Vale, ela é ruiva. E ela é loira, a Kim Basinger. Só que aí tem uma curiosidade que eu li que, na realidade, não sei se foi para defender essa versão, mas falaram que a Vicky Vale, no quadrinho, ela só saiu ruiva por conta de um erro na impressão da primeira vez que ela foi apresentada no quadrinho. Ela deveria ser loira. Nossa. Isso eu li, é uma curiosidade. Isso eu não tava sabendo. Mas eu também não sei se é uma conversinha para, de repente, já o ódio que a pessoa tava do Tim Burton na época, por conta das coisas que ele estava mudando. Ele mudou a origem do Batman. No filme, o Jack Nicholson, ele é o bandido que mata os pais do Batman, né? Mata os pais do Bruce Wayne quando ele é novo. Inclusive eles utilizam um ator muito parecido. Só que o cara tem olhos claros, o Jack Nicholson tem olho castanho. Mudou. Mudou muito, né? E é o ódio, assim, o ódio, olho de vilão da Disney, olho verde. E aí depois, isso não é do quadrinho, já é mais uma coisa que as pessoas achavam que merecia, né? Uma coisa... E assim, pra quem não conhecia o grande público, ficou cânone. Todo mundo fala, não, eu conheço a história do Batman, o Coringa matou os pais dele. Não tem nada a ver. Isso foi uma versão isolada do cinema, que ele só quis deixar o antagonista ligado de alguma forma, porque o Batman... então você não vê o treinamento dele nesse filme, né? Ele já é o Batman quando ele aparece pela primeira vez. E assim... No começo, né, a questão da altura do Michael Keaton chamou a atenção, porque até a Kim Basinger é mais alta que ele. Mas eu acho que a qualidade do ator, ele fala... os planos e os ângulos da câmera e aquela armadura que foi revolucionária para a época, porque até então, super-herói usava roupa de tecido, né? Ele vai olhar para cima e levanta toda a coluna para trás. Isso tudo modificou. E a voz que ele colocou, inclusive isso, eu não sei se você sabia... Quem criou essa voz do Batman foi o Michael Keaton. Não, e eu vi também a curiosidade, é porque ele tem claustrofobia e ele não ouvia direito com a armadura. Isso. E aí isso fez com que ele ficasse, o humor dele já era uma coisa que estava começando a encher o saco de gravar, porque, a gente acha que é tudo glamour, né? Mas esses atores assim, ainda mais no caso do Michael Keaton, era um ator relativamente famoso, mas não é uma super estrela, né? Então não tem aquela coisa. Hoje em dia, se você vê os filmes de quadrinhos, os caras falam que eles têm uns tubos que passam água gelada, porque o cara, pra não ter calor dentro, é tudo uma... E fora também que, dependendo da cena, é uma prótese, por exemplo, um de ferro no filme, era a armadura completa. O restante era só o capacete e o peitoral, o resto era tudo tudo feito de computação. Então isso fez com que ele tivesse a personalidade dele mudasse, quando ele vestia a armadura, e a voz veio daí, né? Veio daí. E aí essa voz ficou cânone pro personagem. Também alterou os quadrinhos, eles falavam da voz, porque até então a voz era a mesma. Então você fica pensando, mas o Comissário Gordon conhece o Bruce Wayne, o Comissário Gordon conhece o Batman, nunca vai sacar que é o mesmo cara. Você vê o queixo do cara e a voz. Não, ele muda a personalidade. Na realidade, o personagem do Batman, a personalidade dele real é o Batman. O Bruce Wayne é a máscara. Sim. Então, na realidade, aquela voz soturna é a voz natural dele. Sim. E essa voz social, assim, ele está disfarçando. Sim, Isso mostra um pouquinho... Não é explorado muito bem. Não é muito explorado, porque você não vê o começo, né, nesse filme, você não vê o começo. E aí tem uma outra curiosidade, é que o Tim Burton, ele tinha uma ideia que no final do filme, a Vicky Vale iria ser morta pelo Coringa, e isso ia transformar o Batman num vingativo, e ele ia matar o Coringa. Uma coisa que depois, até a gente vai falar nos outros filmes do Batman mais pra frente, que é uma lei que na trilogia do Christopher Nolan, essa é a lei, ele não mata ninguém. E aí, revisando o script, a pessoa que revisou mudou isso. E aí ela não morre, e o Coringa morre meio que como se fosse um acidente, né? O Batman ele não mata. Exatamente como foi falado no Batman Begins, né? Eu não vou te matar, mas não tenho obrigação de salvar. Essa questão do Batman matar ou não é uma coisa muito discutível sempre, até hoje. Porque as pessoas falam, não, o Batman não mata. Mas no começo ele matava, ele usava até arma. Mas não sei o que lá. Assim, o Batman também, como a gente falou dos Coringas, os Batmans
são de acordo com a sua realidade. Sim, lógico. Né? Então, se você for ver hoje, o que eles estão fazendo com o Batman está um pouco fora do quadrinho, porque o Batman ele sempre esteve à frente do seu tempo. Então, estava todo mundo usando o Calhambeck e ele tinha um Batmóvel com turbina de avião. Que, aliás, é esse carro aqui, ó. É. O Batman do Tim Burton é esse carro aqui. Esse carro clássico. Que é bem legal. Eu acho até mais legal do que o da trilogia do Christopher Nolan. E tem também, se vocês quiserem ver, eu vou até colocar uma foto aqui da do Adam West. A do Adam West é bonitinho o carro. Aquele lá é amado por todos, não tem jeito. O carro Qualquer é muito exposição que tenha de carro, o pessoal vai direto naquele. Então, assim, o Batman sempre esteve à frente. Então, agora eles estão deixando o Batman mais próximo da realidade, o que está ruim. Porque obriga ele a usar armadura, obriga ele a usar arma, obriga ele a matar. Então, se você faz o Batman sempre à frente do seu tempo, ele sempre vai ter uma proteção extra, da qual ele não precisa. Porque se você for analisar bem, o cara coloca uma armadura, é milionário, se veste preto, para matar os outros na rua, ele não precisa usar o símbolo do morcego. Ele virou tipo um Punisher da Marvel. Não tem necessidade. Então o Batman tem que ser uma coisa diferente. E ele foi criado a partir do Sherlock Holmes. Ele tem que ser detetive. Detetive. Ele tem que ser detetive. Então tem que ser mais detetive e menos combatente. E as pessoas pensam que o Batman é só um cara combatente. Sim. Voltando um pouquinho, a questão do Jack Nicholson. O dublador, que era oficial, né, aqui no Brasil, Darcy Pedrosa, foi excelente escolha, né, na época, e que ele sempre dublou Jack Nicholson. Ficou cânone a voz dele no personagem, muita versão dublada foi exibida por causa dele. Saudade. Apartamento gostoso, muito espaço. E utilizaram o mesmo dublador aqui no Brasil para fazer o Coringa da série animada. Porque nos Estados Unidos era o Mark Hamill, o Luke Skywalker, que também está por aqui. Cadê o Luke? Aqui, tá ali, ó, lutando com o Darth Vader. O Luke, ó. O Luke Skywalker, no desenho animado, até hoje, ele é o Coringa. Só que eles usavam o Darcy Pedrosa na voz por causa do filme. Então. Bem curioso. Muitos fãs acham que a versão animada de Batman The Animated Series de 92 é a melhor versão do Batman. É a melhor versão fora dos quadrinhos. É sim, sem dúvida. Eu sou um desses que eu sempre defendi. Muito, principalmente a primeira temporada. A primeira temporada, ela é maravilhosa. Sim. Eu assisti, é muito legal. Bom, e aí com o Michael Keaton, a gente teve mais um filme, depois a gente também vai falar dele no futuro, que é o Batman Returns, que é de 1992. Então, e aí veio o Val Kilmer para o Batman Eternamente, e depois a gente tem o que todo mundo quer esquecer, engraçado, né? Que é o quarto do Superman é o pior e o quarto do Batman também é o pior. Deve ser alguma lei interna da Warner. Vamos estragar o filme no quarto. Indiana Jones 4 também é o pior. Então é uma coisa que... E aí foi o Batman e Robin, né? Que chama, né? Batman e Robin, que é o George Clooney, olha só. Que ele saiu da TV para fazer esse filme. Plantão Médico. Dr. Ross. Que ele ia ser alavancar a carreira dele. Ele mesmo diz, não sou eu que estou dizendo, que foi a pior decisão da carreira dele. E ele mesmo acha o filme horrível. Que aí não é mais o Tim Burton. A partir do terceiro é o Joel Schumacher, né? E a gente vai falar mais detalhadamente desses filmes depois. Venha Schumacher Cut. Vai vir. E eu defendo, viu? Eu defendo o Joel Schumacher. É questão do estúdio, né? E aí você vê que na realidade não foi ele. Ele foi crucificado pelos filmes, né? Tudo botou a culpa. É que nem quando o time perde, bota a culpa no técnico, né? Sim, sim. Não, é porque na realidade ele tem uma visão, né? Ele tinha uma visão. E não vamos falar detalhadamente sobre isso, vai ficar para os outros, mas... Isso. E o estúdio, gente, isso aí é uma coisa que o estúdio ele destrói com influências, porque muitas pessoas que estão lá nos estúdios, eles não têm ideia de tudo que tem envolvido do personagem, ele não tem ideia do quadrinho, ele quer ganhar dinheiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer... tem coisas que acontecem depois no Batman que ele muda de roupa só porque com essa outra roupa ele vai ter um personagem, né? Tipo um negocinho para você comprar com uma outra roupa, para o fã comprar. Exatamente. Então é isso que ele se preocupa, não é tanto a história, né? E infelizmente isso acaba estragando muitos desses filmes, e não é só filme de quadrinho, né? Star Wars também foi estragado por isso, então tem um monte de coisa nesse aspecto. Todo filme blockbuster que ele tem muito dinheiro de investidores... Esses mesmos investidores e patrocinadores, eles mudam o roteiro para encaixar a sua marca. O Batman, o primeiro, esse do Tim Burton, não foi isento disso.
A sorte é que deixaram pro diretor resolver. Porque a Nike, ela queria patrocinar o filme. O Tim Burton falou, gente, é um filme noir. Tem como, não combina com o filme. Todo mundo usa terno, aquela roupa clássica nos 40. O Tim Burton ele fez o Batman em 89 se parecendo com anos 40 para 50. Sim. Ninguém usa tênis no filme, ninguém. Nem o Bruce Wayne quando era criança. Sim, sapato. roupa. E aí ele falou, não, a gente quer, faz qualquer coisa, coloca o nosso tênis, coloca a nossa marca, não dá. A única vez que você vê o Nike, o que eles fizeram? Eles pegaram o Nike, pegaram o spray preto, pintaram todinho ele. Inclusive o Michael Keaton adorou, porque ele falou que era bem melhor que a bota que eles tinham. Sim. Encheram de placas de couro, umas coisas, e improvisaram a bota do Batman. A bota do Batman é um tênis Nike improvisado, que você nem repara, exceto na cena que ele pega o bandido, no beiral, I'm Batman. E aí passa uma fração de segundo o pé dele se ajustando no beiral. E aí você vê o Nike. Mas assim, é tão sutil que não estragou. Então aí, e falando de filmes que depois foram estragados pelos estúdios, o próximo filme que a gente vai falar, ele foi em 2002, que é o Spider-Man, do Sam Raimi, com Tobey Maguire, tá? E Batman, então, de 1989. Ulisses, eu vou ser polêmico, pra mim, ele é um ótimo filme, não tenho nada de críticas grandes, mas na minha opinião, ele não é melhor do que o Batman Cavaleiro das Trevas. Talvez seja no páreo do Batman Begins, mas não é melhor que o Cavaleiro das Trevas, então eu não darei 10. Assim, Eu acho darei uma nota... são obras diferentes pra mim. É óbvio que o Cavaleiro das Trevas foi muito bem planejado em relação ao do Tim Burton. É o que o Tim Burton abriu as portas, né? Sim, Então ele tem esse lugar reservado na história e no coração do fã. Pra mim é ótimo. Pra mim, porque eu peguei realmente na época, os dois, né? Pra mim, eu acho ele nota 9 e 10. Né? Então se você der nota 10, eu dou nota 9, então a nota do filme vai ser... Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Batman, então, 1989, mesma coisa que eu falei no Superman. Quem é fã de quadrinho tem que assistir pelo menos uma vez. A gente se vê no próximo Musical Filmes. Clica então aqui para se inscrever, ative a notificação para ficar ligado nas novidades do canal da Musical ABC no YouTube. Valeu! Vai ter.